ver tanta gente que ama Jesus, que canta sobre Jesus, que fala sobre ele voltar. Muito bom. E a gente vem principalmente para o Renan chama de mesa, né? Tem muitas pessoas falam de mesa, mas às vezes tem sentido diferente, por isso que eu perguntei para você, né? Mas assim, mesa era a questão de conversar, né? De ter perguntas, respostas e tal. Então assim, a gente não veio principalmente para dar uma palavra, porque a palavra vocês podem conseguir por muitos meios, né? Mas principalmente para ter conversa, para conhecer, para responder perguntas e tal assim. Mas na reunião vamos ter uma palavra então, né? Então eu vou falar sobre o assunto que cobre a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Está dando para todo mundo ouvir direitinho? O primeiro versículo da Bíblia é: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a gente fala assim, é grande coisa mesmo, porque sem esse versículo nós temos um monte de heresias, um monte de problemas, né? Um monte de religiões, né? Nós temos 3 religiões monoteístas que creem em Deus, um só Deus, não muitos deuses, um só Deus, que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, né? Mas fora essas religiões, nós temos budismo, temos hinduísmo, temos animismo, temos um monte de coisas que não, por falta desse versículo, né, por falta dessa verdade, nós temos também o pior de todos, que é o humanismo, que é ensinado nas faculdades, ensinado em todos os livros, com uma falsa chamada ciência, né, que não é ciência, que a ciência afirma coisas provadas e não coisas supostas, e a ciência ensina coisas supostas como se fossem verdade. Então assim, o mundo evoluiu sozinho, o mundo aconteceu por acaso, ou então Deus está no mundo, Deus é a terra, Deus é a árvore, mãe terra, essas coisas todas. E Deus não é a criação, e a criação não veio existir sozinho. A criação foi feita por um Criador. Então nós temos 2 coisas muito importantes, que é Criador e criação, certo? Então é muito importante entender isso. E o Asher, que é um judeu messiânico, que nós estamos bem alinhados com ele e tudo, ele fala que é como se fosse um sobrado. A parte terra é a criação, e a parte superior, que sobe a escada de Jacó, né? É o lugar onde Deus mora, é o céu, né? Então nós temos os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. No Apocalipse fala que vai aparecer um trono branco e os céus e a terra vão fugir e não vai achar lugar para eles. Todos os lugares que a gente conhece existem no céu e na terra. Como é que não vai ter lugar para eles? E Deus é tão grande que ele, se ele aparecer, o céu e a terra some. Então assim, não tem lugar para os lugares. Engraçado isso, né? Os lugares, tudo que nós conhecemos, não vai ter lugar para eles. Então assim, é outra dimensão, é outra coisa. Então existe algo muito superior a essa criação natural, e a criação natural foi feita por um Criador que vem desse lugar. Na verdade não é um lugar, é uma pessoa, que é Ele. Então nós no cristianismo nós cremos, né, que a Bíblia começa por aí, começa desse jeito, né? E nós estamos nesse sobrado, e na verdade, enquanto nós não morrermos, nós estamos aqui no andar de baixo. Então a gente precisa saber como lidar com essas 2 realidades. Para que existe essa criação? Para que existe isso? E como nós devemos relacionar com o que está aqui, o material, os prazeres, o dinheiro, o conforto, as belezas, as coisas maravilhosas e bonitas e tremendas, né, o amor, as emoções, a família, todas as coisas maravilhosas e boas que tem aqui na Terra. Como que nós devemos lidar com essas coisas e como nós devemos lidar com Deus, né, que é o Criador. Qual o nosso papel nisso aí? Por que Deus fez a criação, né? Então,
nós vemos no fim da Bíblia, que é Apocalipse, que Deus vai descer do céu para a terra e vai morar na terra. Então, ele não vai ficar no céu, ele vai voltar para a terra, que é uma coisa absurda para quem estuda astronomia, essas coisas todas, e todos os milhões de galáxias e todas as coisas, e como é que ele vem para esse pinguim de espaço, de poeirinha no espaço? Porque para Deus esse negócio de tamanho não tem nada a ver, né? Para Deus esse negócio de o infinitamente pequeno, o infinitamente grande, para ele é infinito, então tá bom, tanto faz como tanto fez. Então assim, ele vai vir para a terra. Então, ele criou os céus e a terra no início da Bíblia, e no fim da Bíblia ele vai voltar para a terra. E Jesus, que é Deus, veio no meio da história e desceu para a terra e se encarnou. Ele veio para estar entre nós. E ele nos ensinou a orar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como nos céus. Então, ele criou os céus e a terra, ele vai voltar do céu para a terra, mas no meio, 2000 anos atrás, ele falou que nós devíamos orar sempre para que o reino de Deus, os céus, venha para a terra. Então não tem problema nos céus. Lá está em ordem. Lá não tem caos, lá não tem rebelião, lá não tem problema, só tem paz, só tem. Por isso que quem morre, a Bíblia fala, descansa, porque as suas obras o acompanham. Aqui que tem luta, lá não. Então, o andar de cima desse sobrado não tem problema. O problema é aqui na terra. E aqui haja problema, né? Muito problema. Problemas sérios. Mas ele veio e participou desses problemas junto conosco, por nós, e ele nos ensinou a orar: venha o teu reino para essa terra. Tua vontade seja feita na terra como ela é feita nos céus. Tá? Então agora vamos ler alguns versículos, porque a questão que eu quero trazer para vocês é sobre como a gente lida com esse andar de baixo, do jeito que está agora, sabe? Com essa confusão, com esses problemas, com essas coisas, porque tem muita gente que tem um evangelho falso, e às vezes num evangelho, vamos dizer, falso seja um pouco forte, mas assim, tem muita gente que tem um evangelho falso de verdade, mas tem gente que tem um evangelho parcial, um evangelho misturado, adulterado, e acham que Deus, a gente lida com Deus, a gente relaciona com Deus para Ele nos abençoar aqui nesse andar de baixo, para Ele nos dar coisas, e se Ele não dá, e se as coisas vão mal, e se temos doença, então cadê? O que está adiantando servir a Deus? Como se Deus fosse uma ajuda para as coisas irem melhor aqui na terra. E de fato Deus gosta de coisas boas, Ele não gosta de coisa ruim, e Ele criou todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Então, as coisas que Ele criou não pode ser ruim, porque Ele é bom e tudo que Ele cria é bom também. Entendeu? Então assim, falar que Deus não quer curar, ou Deus não quer dar bens, ou Deus não quer te fazer sair bem no seu trabalho, ou no casamento, ou na família, assim, não, Deus é Pai, Deus é bom, e Ele quer coisa boa, e Ele não quer essas coisas ruins. Então assim, existe um probleminha aí que causa muito problema para as pessoas em pensar sobre isso, tá? Então vamos tentar esclarecer um pouco sobre isso, porque eu acho que isso é muito importante. Então vamos abrir em Romanos 1. Eu vou ler vários versículos, só para vocês poderem se localizar nessa dicotomia, né? nesse sobrado, né? Do andar de baixo e andar de cima. Romanos 1, versículo 24. Ele diz o seguinte:
Por isso Deus os entregou nos maus desejos de seus corações, a imundícia para serem seus corpos desonrados entre si, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém? Então a frase que eu quero que vocês entendam é que ele está resumindo toda a maldade da terra como amar e servir a criatura em vez do Criador. Sabe? Presta bem atenção nisso, porque isso é nosso alvo, nosso propósito. A criatura ser adorado e servido em lugar do Criador. Isso é a essência do pecado. Quando a serpente falou com Eva, esse fruto é bonito, esse fruto é bonito, desejável para dar entendimento, entendeu? Ele atraiu ela para uma coisa material que foi feita por Deus. Deus fez a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus fez o fruto, tudo que Deus faz é bom, certo? Então a criatura é boa, porque a criatura é feita por um Criador bom. Precisa entender isso. A criatura é boa porque Deus fez a criatura e ele é bom, então tudo que ele faz é bom. E Gênesis 1 fala tudo que Deus viu e era bom, e era bom, e era bom, e era bom. Qual que era a única coisa que não era boa lá? Fala rápido assim. Que o homem ficasse só. A única coisa que tem em Gênesis é ruim que o homem ficasse só. Por isso que prisão solitária é a pior tormento que tem. Você ficar sem... O homem foi feito para ter comunhão, conversa. Então assim, mas o resto tudo é bom. Então, a serpente tentou a Eva com uma coisa boa, e o pecado entrou na humanidade, porque o homem serve e ama e adora a criatura em vez do Criador. E isso é a causa de toda desgraça que tem na Terra. É isso. E essa desgraça muitas vezes está na igreja e em nossas vidas também. Amamos e servimos a criatura em vez do Criador. Só que isso cria um probleminha, não é? Porque se Deus criou e é bom, por que não pode amar e servir? Mas ele criou a criatura e a criatura se tornou uma fonte de maior desgraça que pode ter. Entendeu? Então a gente precisa saber como lidar com isso. E tem alguns outros versículos que confirmam isso, né? Tiago 4, vai para Tiago 4. Tiago 4 fala... 4, versículo 4. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Essas frases são muito fortes. O que é o mundo? O mundo foi feito por quem? Deus. Mas quem ama o mundo, não ama Deus. Quem ama Deus, não ama o mundo. Quem é amigo de Deus, inimigo do mundo. Assim, é uma dicotomia, é uma coisa assim, não tem meio termo. Se você ama o mundo, você não ama Deus. Se você ama Deus, você não ama o mundo, certo? Então assim, é um negócio que dá um nó na cabeça, não é verdade? Porque se Deus fez, por que ele fez uma coisa que se tornou uma desgraça? Entendeu? E o mundo foi feito por ele, mas não é para amar ele, não. É para amar ele, não o mundo. Então assim, ele fala, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E, para completar essas palavras duras, 1 João 2, versículo 15. E tem um livro que, se você já leu, ótimo, se você não leu, muito bom ler, nem muita gente não fala, mas que pega o título é a primeira parte desse versículo, Não Ameis o Mundo. É um livro chamado Não Ameis o Mundo, de Watchman Nee. É um livrinho pequeno. Ele pega essa questão de mundo e todas essas coisas, é muito interessante, muito bom, muito bom mesmo. Mas aqui, vamos lá, então, 1 João 2,15 ele diz, não ameis o mundo,
nem o que há no mundo. O que há no mundo? Shopping, dinheiro, brilho, vaidade, beleza, tudo que é desejável, né? Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mais uma vez, são contraditórios. Tudo o que há no mundo, os maus desejos da carne, os maus desejos dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e os seus maus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, vamos pensar um pouquinho. Tem aqui em 1 Timóteo 4, versículo 1, fala: mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada, proibindo o casamento, ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e que conhecem bem a verdade. Pois todas as coisas criadas por Deus são boas, e nada deve ser rejeitado se recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração são santificados. O que eu vou entender então? Porque ele está dizendo que é doutrina de demônio você ser uma seta. Uma seta é uma pessoa que não quero nada que seja bom aqui da terra. Vou lá para uma caverna e vou ficar contando formiga o resto da vida, né? Aqueles caras, aqueles monges, aqueles, sabe, que não casa, não tem dinheiro, não jejua, tipo assim, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, e agora eu vou castigar a carne, amortecer a carne, só amar coisas de Deus, só as coisas espirituais. E Paulo fala, não, isso aí é doutrina de demônio, isso aí não está certo não. Tudo que Deus criou é bom, e se você recebe com ação de graças, é santificado. Então não tem esse negócio de ficar rejeitando as coisas e negando as coisas e tal. Mas depois ele fala, mas quem ama isso, qual dos dois a gente fica? Então, não é muito complicado, mas eu acho que tem consequências sérias para a nossa vida, nossas atitudes, nosso evangelho, que é o seguinte. Acho que mais um versículo e aí tem mais duas passagens, mais uma que eu vou ler só mais depois, mas eu achei que o louvor de vocês encaixa muito bem, principalmente que era para quero conhecer Jesus, né? Quero conhecer Jesus. E centralizar, muitas vezes o louvor não é centralizado na pessoa de Jesus. Foi muito bom ouvir vocês centralizando Jesus, que Ele é a pessoa que deve ser adorada eternamente. Mateus 22, versículo 34. Os fariseus, quando souberam que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se todos. E um deles, doutor da lei, para o experimentar, interrogou, dizendo, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu Jesus, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então assim, não adianta você amar um pouquinho Deus. Amar as coisas aqui e amar um pouquinho, sabe? Curtir a vida aqui e curtir Deus. Domingo é para Deus e o resto da semana eu vivo igual aos outros. Não. Ou é tudo ou é nada. Morno para Ele não resolve. Entendeu? Então, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Isso é o Filho de Deus na terra falando conosco uma coisa que já tinha em Deuteronômio. Já é o centro. Então, assim, não há dúvida
que Deus não criou a criação para ser amada. Ele criou a criação não para ser um concorrente dele, para a gente amar um pouquinho a criação e um pouquinho ele. Não. Ele sempre quis, desde o início, que a gente amasse somente a ele. Que todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, toda a nossa vida fosse para ele. Ele nunca quis que nós amássemos a criação. Sabe? E, na verdade, a mulher foi enganada. Mas o homem não foi enganado. Que o homem sabia. A mulher não tinha ouvido diretamente de Deus, ela ouviu de Adão. E a serpente, que é super bom vendedor e enganador, e ela não tinha nunca ouvido mentira nenhuma antes, então ela realmente, a Bíblia fala claramente que o pecado não foi dela, o pecado foi do homem. Mas o homem sabia. E o homem sabia o que era ser sem a esposa, porque não era bom. Então ele experimentou uma coisa que não era bom, viu todos os animais, todas as coisas, e não era bom, e ficou com solidão, e ficou aquela coisa, não era bom, não era bom, não era bom. E aí Deus tirou ela e trouxe ele e falou, deu aquele suspiro. Essa afinal é carne da minha carne, né, osso dos meus ossos. Então assim, ele recebeu uma coisa que resolveu o problema dele de solidão, né? Só que quando ele viu que ela comeu, ele falou assim, eu vou perder ela, porque Deus falou, quem come morre. Ela comeu, deu para ele e comeu na hora. Ele não estava preocupado com a ordem de Deus, ele estava preocupado consigo mesmo. Então a Bíblia diz que foi o homem que pecou, ele pecou consciente. E ele trocou e amou a criatura, apesar de ser uma criatura maravilhosa e tudo, mas ele amou a criatura mais que o Criador. Sabe, vocês já viram aqueles filmes onde o cara mata todo mundo e tudo mais por causa da amada dele? Entendeu? Os outros que se lasquem, eu só quero a amada. Isso é um absurdo, né? Assim, entendeu? Assim, é como se isso, um amor para a pessoa amada e eu posso matar todo mundo, mas ela que tem que ficar. Não é assim, né? Assim, então, assim, existe uma glorificação do amor romântico acima do amor para Deus, né? Isso é uma coisa absurda. Não tem amor verdadeiro que senão é baseado no amor de Deus, né? Então esse é o primeiro e grande mandamento. Então, afinal de contas, por que Deus criou a criação, criou a árvore do conhecimento do bem e do mal, criou essas coisas e tal, que nos atraem e que a gente acaba amando eles e perdendo o amor por Deus? Então, veja bem, Deus criou todas as coisas boas. Se elas não fossem boas, ninguém ia amá-las. Então elas têm que ser boas mesmo. Mas ele criou essas coisas para nos revelar a sua natureza. A criatura revela o Criador. Sim, é como um artista que pinta o quadro, mas ele não está pintando o quadro para você adorar o quadro, está pintando o quadro para você admirar dele. Ele conseguiu manifestar alguma coisa naquele quadro, entendeu? Ele revelou alguma coisa naquele quadro. Talvez o que mais pode ajudar vocês a entender é aquele livro do C.S. Lewis, quando ele fala da conversão dele, Surpreendido pela Alegria. O título do livro é Surpreendido pela Alegria. E ele disse, ele era ateu por muito tempo, ele conta a conversão dele nesse livro, mas o que mais chama a atenção é o seguinte, que ele falou que durante a vida, quando ele viu uma flor na frente da casa dele, ele teve um relance. E ele chama isso de alegria. Ele viu alguma coisa. E aquilo tocou ele. Ele ficou assim. Tipo, não sei qual o termo que você quer usar, mas ele entrou em alfa, né? Ele teve um vislumbre do eterno, né? Ele teve uma coisa. Aí ele falou, nossa, mas que coisa. Aí voltou no outro dia para ver a flor, nada. A flor não tinha. É por meio da flor que ele tinha, mas ele voltou para a flor, que eu quero mais. Ah, não tinha mais. Aí depois uma criança, um neném, dando aquele sorriso. Aí, outro dia, não, entendeu? Assim, nenhuma criatura tem, mas ele fala do Criador. Então ele mostra o Criador. É como se fosse o cardápio no restaurante. Sabe aqueles cardápios que eles trazem aqueles... Antigamente, hoje não tem mais, né? Hoje é só o QR Code e coisa. Mas assim, o cardápio é brilhante, né? Sabe aquele sanduíche assim? Parece, e quando vem o verdadeiro, você fala, nossa, acho que eu prefiro o cardápio, porque é melhor, né? Porque o cardápio assim, vem grande e tal, e quando vem assim, nossa, pequenininho, né? É diferente. Mas o cardápio assim, te atrai, faz ficar com vontade de comer, né? E então assim, a criação é o cardápio.
Então a criação é boa, a criação fala do Criador, mas a criação não tem nada que te preenche, nada que te resolve, nada. A criação, olha a vida dos ricos, olha dos astros, olha dos jogadores de futebol, os caras que têm dinheiro, têm tudo que quer. Se eles são felizes, eles não são felizes. Troca de mulher todo ano, vive drogado, morre drogado. Assim, eles não são felizes. Nenhuma coisa daqui até traz felicidade. Nada. Porque é um cardápio. Não dá para comer. Não dá para saciar. Entendeu? Então, assim, Deus criou a criação, não para nós amarmos a criação, mas para nós sermos atraídos a Ele por meio da criação. Entendeu? Então, se nós recebermos as coisas boas que Ele nos dá, com ações de graças, e dando graças a Deus, e isso, por exemplo, vendo uma cachoeira, vendo uma obra de arte, vendo uma construção, uma catedral super lindo, ou vendo qualquer coisa assim que o homem fez, né? Que o homem foi feito na imagem de Deus, então tem algumas coisas criadas pelo homem que são muito maravilhosas, muito bonitos, muito lindos, né? Assim, não tem problema. Mas só que ele só fala, ele é um cardápio, ele é uma placa da estrada, ele não é o lugar, ele não é Deus. Então nós podemos viver nesse andar de baixo, nós podemos viver com as coisas, mas nós não podemos ser enganados por essas coisas, nós não podemos amar essas coisas. E na verdade, nós temos que estar dispostos a perder essas coisas. Você sabe, quando você escolhe no negócio do cardápio, ele já leva o cardápio embora, não é? Para que vai ficar ocupando a mesa com isso, não? Entendeu? É assim, o cardápio é só para te indicar o verdadeiro, né? Então, amar a Deus acima de todas as coisas é o que Deus nos chama para fazer. E a única felicidade, não tem felicidade em outra coisa. Nada mais nos satisfaz. E na verdade, Deus não está mandando isso para o bem dele. Ele, claro que nos criou para isso, então para isso traz muita satisfação para ele. Mas não é primeiro para a gente, é primeiro para nós. Nós fomos criados para Deus. Se contemplar a face de Deus, não tem nada igual. Eles falavam, os místicos e pessoas antigas falavam assim, a visão beatífica. Você enche, sabe, o pessoal que corre atrás da fonte da eterna juventude, ou gente que corria atrás do, né, aquele Indiana Jones que procurava o cálice sagrado, né? Sim, vamos procurar aquilo que resolve, aquilo que preenche a alma, aquilo que você não precisa mais nada, não quer mais nada. É a visão beatífica, é a visão da face de Deus. É a visão da face de Deus. Em Apocalipse diz que seus servos verão a sua face. Aqui na terra, ninguém pôde ver, nem Moisés. Mas Moisés queria. Se você tem um vislumbre, você fica viciado. As outras coisas aqui, tem uma música que fala, a glória dessa terra nada é. Não sei qual a primeira frase que fala assim. Quando a majestade, diante da majestade do Senhor, a glória dessa terra foge, desaparece. Todas as coisas. Tudo perde a graça. Porque você enxergou que tem coisa além. C.S. Lewis disse que depois que ele converteu, ele falou assim, todas aquelas vezes que eu tive aqueles relances, era Deus. Era Deus. Eu tentava procurar na coisa, não era na coisa. Tem música que traz isso para você. Você ouve a música, você fica tocado, né? Alguma coisa te toca, assim, profundamente. Tem romances, histórias, te toca profundamente. Mas a coisa, você volta lá, aí não tem mais. Entendeu? Então assim, não é a coisa está falando de uma outra coisa, que é Deus. Então nós somos chamados para amar a Deus, para buscar a face de Deus, e não é fácil. Não é fácil. Ele parece que ele brinca de esconde-esconde e ele é bom para isso mesmo, sabe? E Paulo fala para Atenas, ele fala para eles, ele fala assim, ele criou toda a raça humana para que tateando pudesse achá-lo, buscando pudesse achá-lo, mas ele está ao redor de nós, ele está dentro de nós estamos nele, ele fala, porque nele fomos criados, somos dele. Então assim, gente, você não encontra Deus só na Bíblia, sabia?
Você encontra Deus em uma obra de arte, você encontra Deus na natureza, você encontra Deus em muitas maneiras. Mas só que essas coisas, elas não têm nada em si, estão falando de outra coisa. Então a gente não precisa nos apegar a nada, daqui da terra, porque Deus é muito maior. E o que nós queremos é a face dele. Tem uma música do Paul Wilbur, que foi traduzido para o português pela Convergência, mas eu não encontrei no YouTube, em lugar nenhum. Não sei se foi a Convergência que traduziu, mas eu procurei no YouTube, procurei outro lugar e não achei mais. Eu vi a semana passada eles cantando, eu não sabia que era do Paul Wilbur, que fala, mostre-me tua face. E fala de Moisés, e fala de Davi, que Moisés ficou escondido e Deus pôs a mão sobre ele. E a oração, então assim, procura na internet em inglês, o Paul Wilbur cantando, Hosanna Music, no CD, no Spotify, que é o Leão de Judá, parece alguma coisa assim. Você procura, Show Me Your Face, Paul Wilbur. Meu Deus, essa música tem falado demais comigo nesses dias. Demais. Mostra-me tua face. Fortalece os meus joelhos para eu poder ficar em pé diante de ti. É muito além de qualquer outra coisa. Então nós precisamos ser um povo apaixonado, sabe? Nós precisamos ser um povo obcecado pela visão beatífica. Só que não é fácil. Assim, não vai achar de qualquer maneira, não vai achar de qualquer jeito. E às vezes você tem que passar coisas difíceis para poder chegar mais perto. Por isso que o Deus bom permite que seus servos passem por coisas ruins. E o que mais mostra isso é Jó. Jó perdeu tudo, ficou desesperado, os amigos não ajudaram ele ficou revoltado, mas quando Deus apareceu, Deus não respondeu as perguntas dele, mas ele falou, aí Deus falou, pode falar, Jó, agora eu estou aqui, você queria que eu tivesse? E ele falou, não preciso mais, porque antes eu ouvia falar, agora meus olhos te contemplam. Sabe, gente, tem uma coisa, e eu acredito que Jó nunca arrependeu de ter passado aquelas coisas horríveis que ele passou, porque ele ganhou um lucro assim muito maior. Assim, ele não trocava isso por nada. Antes eu ouvi falar, agora meus olhos te contemplam, quer dizer, consegui uma coisa que se não acontecesse toda a coisa ruim, eu não ia conseguir. E aí a última passagem que eu quero passar para vocês é Filipenses, Paulo, Filipenses 3, ele dá todo o currículo dele, porque tinha falsos obreiros querendo tirar a graça de Deus e falar com os cristãos para eles tinham que circuncidar, guardar o sábado, e que Jesus era certo, Jesus é bom confiar em Jesus, mas também tem que fazer todas essas outras coisas também, que o judeu sempre fez. E imagina que vocês vão entrar de graça e vocês podem comer bacon e essas coisas todas, e comer porco, e comer... Como é que chama leite com carne? Estrogonofe, né? Vocês podem fazer tudo isso e ainda ser salvo e ter Deus, e a gente que está sofrendo desde criança e não pode fazer essas coisas, vocês têm que fazer também. Jesus não anulou essas coisas. Aí Paulo falou assim, mas peraí, eu fui o mais severo desses aí. Se alguém tem direito de falar isso, eu tenho direito de falar. Aí nós não vamos ler tudo isso aí não, porque não interessa. Mas aqui, 3:7, ele fala, o que para mim era lucro. Olha, gente, judeu sofre. Porque na casa deles tem que ter 2 fogões, 2 jogos de talheres, porque não pode ter tocado em leite se tocar em carne. Não pode. Nós ficamos num apartamento. Imagina a neurose que dá. O sábado começa no 3 horas da sexta. Todos os lugares fecham. Se você está num lugar lá e toca, fecha. E até pôr do sol no sábado acabou, não tem mais nada. Não pode andar na rua. Tem umas coisas muito boas sobre isso. Tem umas coisas muito, muito boas, muito, muito legais. Mas judeu sofre, tá?
E fariseu muito mais. Então para eles era difícil engolir. Que podia... tudo isso eu sofri por nada e vocês vão entrar de graça. E Jesus usava muitas parábolas para falar sobre isso. Sabe? Então Jesus não despreza o que a pessoa faz por amor a Ele, nessas coisas que ela faz, de jejum, ele não despreza, mas não é o alvo, tá? Então, vamos passar só um pouquinho, em vez de falar de criatura, vamos falar de nosso currículo, de nossas obras, de eu me vangloriar que eu fiz isso, eu fiz aquilo, e Deus precisa me abençoar porque eu sou isso, eu sou aquilo. Porque Deus mesmo falou de Jó que ele era um homem sem pecado, que era um homem justo. Mas ele valorizava demais a justiça dele, não é verdade? Ele achava que, imagina, os outros pecam muito mais que eu e eu levo na cabeça e eles não. Entendeu? Então assim, e era esse ponto que estava impedindo ele. Era esse ponto. E quando ele fala assim, eu me arrependo no pó e da cinza, acabou. Eu não quero mais. Nada do que eu fiz, nada. Eu não me apoio em nada das minhas obras, nada. Eu entendi que eu sou pó e cinza. Aí Deus falou, opa, finalmente agora funcionou, né? Então você pode amar não só coisas, mas você pode amar seu currículo religioso, sua bondade, sabe? Seu estudo da palavra, sua dedicação, seu amor por Deus, sabe? Seu ministério, sabe? Entendeu? Então assim, não amo a criação, não amo dinheiro, não amo nada, mas eu amo minha igreja, eu amo meu ministério, eu tenho tantos seguidores, você entende? Isso é um problema sério, é um problema sério. E Paulo descobriu aqui, olha o que ele fala, o que para mim era lucro, que são todas as coisas, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. E olha o tanto de vezes que ele fala de perda. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Visão beatífica. Quero conhecer Jesus. Perco tudo. Quer dizer, se Deus me dá, eu recebo com ação de graça, é bom. Se Deus me dá uma viagem, me dá um carro bom, um lugar bom para morar, me dá dinheiro, me dá promoção, glória a Deus, maravilha. Me dá uma comida boa, eu não vou rejeitar. Não sou uma seta, não sou uma pessoa que tem que rejeitar. Não, eu dou graças a Deus. Mas se Ele tirar também, não tem problema, porque eu não vivo para isso. Eu não me iludo com isso. Isso não me engana, isso não me atrai, isso não tomou meu coração, sabe? Eu sei que é cardápio, eu sei que é um negócio que não resolve nada para mim. Então ele fala assim, sofri a perda de todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas. 3 vezes ele fala de perda, mas ele fala da perda em troca de uma outra coisa. Então veja bem, não é perda por causa de perda. Deus gosta de gente sofrendo, Deus gosta de gente que não tem nada, Deus gosta de gente pobre, Deus gosta de gente sofrendo e tal, e é mais santo que está sofrendo. Não é isso. Eu vi um negócio, e esse negócio eu perco qualquer coisa. Nada para mim é valioso a não ser essa coisa. Eu não quero outra coisa. Não quero. Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas. E as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Então ele fala perda 3 vezes, mas ele fala do que ele vai ganhar. Então ele não está perdendo por perder, ele está perdendo para ganhar. Para que possa ganhar Cristo e seja achado nele, não tendo como minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, está vendo? Ele falou perda várias vezes, mas agora ele está falando do que está atraindo. Então não adianta, gente, 1 Coríntios 13 fala assim, eu posso dar o corpo para ser queimado, dar todos os meus bens para os pobres, e não resolver, Entendeu? E não é perder por perder,
Não é negar as coisas boas da vida porque tem que negar as coisas boas, porque Deus só quer a gente que nega a coisa. Não, ele criou as coisas. Ele deu as coisas. Ele deu, eu curto. Mas não me apego. E sofro a perda e aceito perder e fico sem. Porque tem uma coisa muito maior. Eu não sou um perdedor. Eu sou um cara que viu o tesouro. Então, para mim, eu vendo tudo, perco tudo, mas eu vou ganhar esse tesouro. Eu vou ganhar esse tesouro. Deus gosta de gente ambiciosa pelo reino de Deus, pelas coisas. Junta tesouro não na terra, no céu. Então, assim, tem que ter ambição, tem que ter garra, tem que ter vontade, tem que ter, sim, sabe, todo o coração, toda a alma, todo o entendimento. Você tem que ser assim, afoito, sabe? Você tem que ser disposto a perder, mas não precisa perder se ele não está pedindo. Mas se ele pediu, entendeu? Então ele falou, eu considero como perda e perdi. E Paulo perdeu mesmo. Ele perdeu posição, perdeu honra. Ele foi preso porque eles falaram mentira sobre ele. Porque eles falaram que ele estava ensinando os judeus no meio das nações que não precisava circuncidar seus filhos. Se ele ensinasse os judeus a não circuncidar seus filhos, não ia ter Israel hoje. Deus não ia cumprir seu plano. Ele nunca falou isso. Ele só estava falando com os gentios, que os gentios não precisavam circuncidar. Mas não estava para gentio, para judeu parar. Ele não estava falando para o judeu parar. E eles falam, ele está ensinando entre outras nações que não precisa circuncidar. É mentira. É mentira. E todo mundo acreditava que ele era um traidor e não era. Mas ele perdeu tudo por amor a Cristo, porque ele viu. E isso não foi uma experiência emocional, de um momento, sabe? Ele está escrevendo para eles na cadeia. Anos e anos. Não foi assim, que eu já vi, infelizmente, já vi muitas pessoas, jovens, apaixonados por Jesus, apaixonados para valer. E depois de alguns anos, nada. E já vi outros perseverantes. Então, assim, não é fácil. Mas se você viu, não é uma coisa emotiva, de emoção do momento. É um negócio que transforma seu coração. Todo o coração, toda a alma, todo o entendimento. Entendeu? E aí, você vai enfrentar muitas decisões na sua vida, mas todas as decisões são essas. Ajuda eu a chegar lá ou não? Ajuda eu a atingir isso? Avança? Consigo chegar mais perto? Se ajuda, se lasque, entendeu? Lasca. Não tem problema não. Eu vou para outro lugar do mundo, eu perco emprego, eu perco bens, eu perco qualquer coisa. Eu quero é Deus. Entendeu? Então assim é Paulo. Assim é Paulo. E ele diz que fez isso, né? Para conhecer o poder da sua ressurreição, participar dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o que foi também alcançado por Cristo Jesus. Essa frase para mim é muito importante. Deus nos alcança. E por que Deus nos alcança? Porque a gente é bonzinho, porque a gente é bonitinho, porque a gente é... Não, ele alcança porque ele quer, pela graça. Por que ele escolheu Abraão? Porque ele quis. Entendeu? Assim, não tem mérito, não tem nada nosso. Ele escolhe. Paulo estava indo lá matar cristão. Deus parou ele. Mas quando Deus deu essa flechada nele, ele foi pego. O resto da vida, ele viveu correndo atrás de quem alcançou ele. Deus me alcançou, agora eu tenho que alcançar ele. Eu quero amar ele assim como ele me ama. Ele me ama, eu sei que ele me ama. Mas eu não tenho noção desse amor. Então eu quero amar ele como ele me ama. E isso é uma tarefa longa, complicada, cara. Leva a vida inteira, leva muitas decisões. Sabe? Você vai perseverar até o fim, se foi alcançado. Você tem esse objetivo, você tem esse... Sabe? Então, aí vem as provações, né? Pedro fala que
Então, assim, o próprio Brasil está passando uma fase terrível. E muitas pessoas vão ficar amarguradas com Deus e não responder a oração, oramos e tal. E as profecias que tem sobre o Brasil. Vocês viram o José no Egito? O sonho dele? Você viu como é que o sonho funciona? Primeiro você é quase morto. Porque os caras querem te matar para acabar com o sonho. Vamos ver o que vai acontecer com o sonho desse cara. Vamos matar ele. Aí, não, vamos matar ele, não, vamos vender ele. Quer dizer, parecia por acaso, mas Deus está em todas as circunstâncias. Mas não acredito que José estava vendo muito Deus, não. Joga na cova, vende para os pessoal. Pessoal vendido como escravo não tinha muitos anos de vida. Os irmãos dele, depois 20 anos depois, estavam falando assim, ele já morreu. Eles tinham certeza que tinha morrido. Vendeu como escravo, morreu. Entendeu? E depois de preso, escravo, Deus estava com ele. Na escravidão. Deus estava com ele, abençoou o cara que comprou ele. Abençoou a casa dele, abençoou tudo que tinha. Depois a mulher vai lá e ele rejeita e ele vai pior ainda, para a cadeia. Sim, é muitos anos, né? É muitos anos. Por que isso? Porque Deus precisa depurar essas motivações no nosso coração. Então, no Brasil, eu creio que o Brasil vai ser de missionário, Deus vai operar no mundo, eu creio que Deus tem um plano no Brasil, creio mesmo. Mas muito da igreja no Brasil, e eu me incluo, tem esperança em ferramentas, né? Bolsonaro, exército, não. Assim, se Deus quiser usar, ele usa, mas não é neles. Deus é maior. Eu não sei o que ele quer, mas eu sei que ele quer nos aperfeiçoar muito mais do que a igreja ser livre, ter sucesso, e ter dinheiro, e não ser perseguido. E vocês estão num lugar bom para ser perseguido, né? Estão na casa, não tem um salão, não é? Nós estamos só avisando as pessoas há muito tempo já. Prepara para ficar sem salão e sem internet. E eu acho que a internet vai acabar antes do salão. Assim, isso no mundo inteiro, na China já é verdade, há muitos anos. Mas assim, a igreja não pode, essas coisas são boas, usar a internet, usar salões, usar reuniões, boa, fazer encontros e tudo, maravilha. Mas não dependa disso não, e muita gente depende disso, e quando tirar isso, acabou. E nós precisamos aprender não amar essas coisas, sabe? Não nos firmar nessas coisas. Nossa fé não está nessas coisas. São ferramentas, Deus pode usar, mas não precisamos depender dessas coisas. Podemos servir a Deus em nossas casas. Lá no Irã, eles chegam nas reuniões das casas, não pode bater palma, não pode fazer barulho, não pode cantar. Eles fazem os gestos, só silencioso. Chega na casa 10 minutos entre cada um chegando e sai 10 minutos cada um saindo. Nós não sabemos qual o privilégio que nós temos, a liberdade que nós temos. Mas a Bíblia fala em Apocalipse que vai ter perseguição, e vai ter o reinado de anticristo, e vai ter... Então assim, gente, a coisa está andando muito rápido nessa direção. Está muito mais rápido nos Estados Unidos, no Brasil, em muitos países. Então assim, mas está avisado, a Bíblia falou. Então assim, não pense que está acontecendo coisa estranha. Não pense que Deus perdeu o poder, que Deus não está ouvindo a oração. Deus está ouvindo a oração. Deus intervém e Deus pode fazer coisas que... Se ele tem um sonho, se o sonho é dele, ele vai cumprir. Pode acontecer qualquer coisa, como aconteceu com José, ele vai cumprir o sonho dele. Sim, Deus, apesar de nossas fraquezas, nossos pecados, nossas falhas e também das coisas difíceis que a gente passa, mas ele vai cumprir, ele vai cumprir. Ele escreve reto em linhas tortas, né? Você pensa que perdeu tudo e na hora... E esse é o grande lance de qualquer filme bom, história boa, né? Você pensa, não, morreu, acabou. Lá no Moçambique, quando eles veem aquele filme de Jesus, o pessoal nunca soube a história, lá no meio do mato, quando Jesus morre na cruz, eles não querem mais assistir o filme. Todo mundo, as mulheres saem correndo pelo mato, ai, chorando assim. O cara que era o máximo morreu, acabou. Ele tem que chamar de volta, peraí, não acabou não. Por quê? Agora que vem a melhor
É? Exatamente. Então Deus gosta de perder para valer e ganhar no último momento. Assim, ele ama esse script. Né? Então assim, a gente precisa entender isso, entendeu? E aí cantamos, né, sobre quão profundos são seus conselhos, quão insondáveis seus pensamentos. É um negócio muito. Então assim, a gente precisa meditar nessas coisas, pensar nessas coisas e firmar nossa vida em cima da rocha, né? Em cima daquilo. Amém.